dor generalizada no corpo, especialmente nos músculos, acompanhada de fadiga, sono não reparador e alguns outros sintomas como alterações de memória, ansiedade, depressão e alterações intestinais. Estamos falando da fibromialgia, uma síndrome clínica que se manifesta através da dor. A fibromialgia atinge até 9% da população mundial, afetando principalmente as mulheres do que os homens em idade de 30 a 50 anos. Para falar sobre esse assunto, a convidada do nosso programa é a doutora Márcia Kubok, médica anestesiologista. Não saia daí que nós já voltamos. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Diego Rumon, cardiologia, performance e longevidade. Doutora, bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O fevereiro é um mês que se fala das dores crônicas, né? Sim. Então, foi por isso que a gente quis chamar esse assunto, quis trazer esse assunto, porque muitas pessoas têm dúvidas. E para a gente começar, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória. Então, comecei, a minha carreira como anestesiologista, E durante esse trajeto eu vi que realmente eu não era muito o que eu gostaria de fazer. Comecei a me envolver com a dor, trabalhar com dor. E aí hoje eu trabalho só com uma clínica de dor, onde eu trato de dor crônica, dentre elas a fibromialgia. Também fiz uma pós-graduação em acupuntura. Então, atualmente eu lido só com a dor crônica mesmo, Então, realmente o assunto que vai ser abordado é um assunto interessante, Porque tem muita gente que tem o problema e fica sem informação, e é importante a gente trazer, essas informações à população em geral, Claro. Doutora, explica pra gente o que é exatamente a fibromialgia e como ela se caracteriza. Então, a fibromialgia, ela ficou muito tempo sem diagnóstico, porque a fibromialgia a gente só na década de 90, o Colégio Brasileiro de Reumatologia, então, em 1990, ficou englobado em outros reumatismos, dores generalizadas. Só que a fibromialgia, a gente sabe que não é só dor, Então, para a gente fechar um diagnóstico de fibromialgia, o paciente, além da dor, ele vai ter outros sintomas que você já comentou, Então, principalmente questões de ordem emocional, distúrbio do sono, fadiga crônica, alterações intestinais, urinárias, Então, é uma síndrome, ela não é apenas dor, Então, às vezes as pessoas começam a ter sintomas, inclusive antes da dor, e não sabem, que possa estar ocorrendo já o início de um processo, de fibromialgia, digamos assim. Sim. E quais são as principais causas e fatores de risco, para o desenvolvimento da fibromialgia? Então, a fibromialgia, não é estão sendo feitos vários trabalhos, porque a gente não sabe realmente o que causa, Então, a gente sabe, tem vários trabalhos, agora os estudos, que estão vendo a parte genética, Então, a gente sabe que hoje a parte genética faz parte, tem pessoas predispostas a ter fibromialgia, Tem alguns genes, assim, estudos mais científicos que a gente ainda não está levando para a população, em geral. Uhum. Pessoas, parentes em primeiro grau, tem mais chance de ter, E as causas, então, além da parte genética, a gente sabe também que um trauma emocional, grave, pessoas com uma depressão severa, síndrome do pânico, pessoas que tiveram traumas desde a infância, Então, desde abuso sexual ou qualquer outro trauma que venha a ter uma criança, ou uma dor que teve quando criança e não foi tratado, um pós-operatório, Tem algumas infecções que a gente sabe que também predispõem o paciente a ter, então, hepatite B, hepatite C, o HIV, e tem muitos relatos também da própria Covid. Várias pacientes desenvolveram a fibromialgia pós-Covid, então que a gente está vendo que realmente tem relação com processos infecciosos, inflamatórios. Então a gente não tem, estão sendo feitos estudos, mas é isso, é a genética, a questão
né, dos traumas da infância, síndrome do pânico, depressão, um trauma emocional muito grave, um acidente muito grave. Então, isso são fatores que predispõem, né? A questão também que tu já falou, a mulher, né? As mulheres é mais presente na mulher do que no homem, né? E estamos aí para investigar e para ver, né, como é que a gente vai poder fazer, né, mas uma das questões, né, eu acho que as pessoas procurarem ajuda, né, o mais rápido possível, né, mas também precisa, né, de se levar em consideração, né, que os aspectos emocionais são muito importantes, Sim. né, e isso eu vejo que não só em quem tem fibromialgia, é uma dificuldade minha no paciente com dor crônica, né? Não tem uma coisa que te leve a mais sofrimento, ansiedade do que uma dor, não só da fibromialgia, qualquer... Claro. E Ainda aí, mais sem saber a causa, qualquer outra coisa. E, no entanto, eu não consigo passar para as pessoas a importância que é tu tratar o teu emocional, né? Que às vezes os pacientes, eles ficam assim, ó, se tu falar nisso na primeira consulta, né? Eu preciso que tu procure um psicólogo, um psiquiatra, eles já, não, então tu não acredita na minha dor. Não, não é que eu não acredito, eu tenho quase 20 anos trabalhando com isso. Às vezes, inclusive, é o inverso. A dor que te levou a ficar depressiva, a ficar ansiosa, a não dormir. Então, não é que eu não esteja acreditando na tua dor. Então, hoje eu procuro não abordar numa primeira consulta isso, mas é o principal. Certo. E o grupo mais afetado, de fato, é as mulheres de 30 a 50 anos? Ou pode atingir outros grupos, até crianças, adolescentes, né? Pode acontecer? Pode. Realmente, né, bem muito mais mulher do que homens, né? Normalmente os trabalhos trazem na proporção de 9 para 1, né? Cada 9 é 9 mulheres para um homem, né? E as crianças, né? Então ficou por bastante tempo as crianças, né? Pode lembrar da sua infância, quando a criança tem uma dor, vai brincar que melhora, né? A gente vai deixando, acho que criança não sente dor, né? E às vezes tem e fica subtratada. E é uma das coisas que pode vir a ter um problema futuro. Então, as crianças também, quando se reclamam de dor, a gente tem que valorizar, né? Sim, uma dor constante, né? Que não passa depois de uma simples brincadeira. Não é normal, né? Então, com relação a crianças, adolescentes, tem também vários trabalhos da fibromialgia juvenil, digamos assim, que começa ali na adolescência, né? Não é o mais comum, até porque talvez não seja investigado, não procure ajuda, vai deixar para procurar dali 10 anos, porque eu recebo pacientes que faz 10 anos que começou a ter dor. Então, às vezes começou quando era muito jovem, né? Mas foi feito o diagnóstico, começou o tratamento, já tinha 30. Né? Então tem isso também. Teve essa espera. E se não existem exames específicos para diagnosticar a fibromialgia, como que é feito o diagnóstico? Qual é o processo até chegar nesse diagnóstico? Assim, normalmente, né, eu recebo muitos pacientes já que vêm da reumatologia, né? O reumatologista atende porque a fibromialgia, ela não dá só dor muscular, ela dá dor articular, ela dá rigidez de manhã, então às vezes o paciente tem mais dificuldade de manhã de fazer as atividades, e isso lembra muito a artrite reumatoide, então dor articular, rigidez matinal, né? Então eles acabam buscando ajuda, e às vezes o reumatologista já fez os exames, né, para excluir que não seja uma artrite reumatoide, né, alguma doença autoimune, que daí eu poderia tratar a dor, mas daí tem que ser fazer um tratamento específico para uma doença reumática, né. Então, o que a gente faz, né? Escuta o paciente se foi a primeira vez que atendeu, mas é importante tu verificar todas as outras, se ele não tem de fato nenhuma doença que esteja causando essa dor generalizada, né? Então a gente vai investigar tudo, né? Então tu precisa ver, né? Não tem a primeira parte com a reumatologia, fazer um diagnóstico, né? Não é reumático, né? Ah tá, a tireoide está funcionando bem, é uma das causas de dor. A pessoa não sabe e às vezes descobre comigo lá, que eu vou pedir os exames, né? Não é uma carência, né, de vitamina B12. Hoje a gente tem bastante paciente que faz cirurgia bariátrica, precisa repor essa vitamina intramuscular e às vezes negligencia, deixa de fazer e começa com todo esse quadro. Dor crônica, dói todo o corpo, né? E a fibromialgia também às vezes já foram no neurologista, porque um sintoma muito comum neles é formigamento.
formigamento nas mãos, nos pés, né? Então, eles têm muitos sintomas que a gente não sabe definir. Tem alguns que parecem neurológicos, alguns reumatológicos, alguns musculares, além de todos aqueles outros, né? Que podem ser gastrointestinais, podem ser, né, de ordem emocional também. Então, é uma doença realmente muito complexa. Sim, porque ela mescla vários sintomas diferentes que pegam um pouco de cada especialidade de cada parte do nosso corpo, né? Mental, emocional e do corpo mesmo. E como tu tinha me perguntado, que eu acabei não respondendo, o diagnóstico, então é todo esse screening, né? Passando por profissionais, excluindo outras doenças, e depois as escalas a gente tem hoje, não é só escala de dor. Para a fibromialgia, a gente tem uma escala de fatores agravantes, de sintomas, né? Então, tu vai ter essa escala, né? Onde a gente sabe que tem sintomas que não é só dor, mas traz muito sofrimento para o paciente, né? E perda de dias de trabalho, do convívio com a família, com os amigos. Então, ali não vai trazer só a escala de dor. Tu vai perguntar para o paciente, obrigatoriamente ele não é só dor, ele vai ter que ter algum sintoma relacionado à fadiga, algum sintoma relacionado à perda de memória, distúrbio do sono, ansiedade, né? Então, é feito uma escala, não só uma escalinha comum de dor, tu sente pouca dor, muita, não, é essa escala mais completa que a gente direciona. E aí tem uma pontuação para essa escala. Então, quando o paciente tem todos os sintomas que a gente imagina que seja uma fibromialgia, tu vai e coloca ele nesse questionário e a pontuação vem bem alta, né? Então, os sintomas deles não são nem moderados, são graves, aí a gente consegue fechar um diagnóstico, mas eu não posso te dizer que existe um exame, né? Sim. Igual tu vai fazer um raio-x de um osso quebrado, não é assim, a fibromialgia vai se montando, né? Uma história clínica, quebra-cabeça. um quebra-cabeça para te chegar numa... Existem tratamentos eficazes contra a fibromialgia? Quais são as abordagens mais comuns que você utiliza? Então, o tratamento da fibromialgia, né, isso também é uma coisa muito boa que os pacientes saibam, né, não é um tratamento, é multidisciplinar, né, então eu não vou conseguir fazer um tratamento adequado de um paciente com fibromialgia, porque como a gente comentou, ele tem uma gama de sintomas, né, não é só dor, né, então... tem várias abordagens, né? Então, tu vai ter o mais clássico, né? Que é tu iniciar, né? Com a fisioterapia, né? Com o educador físico, né? Tem medicamentos que a gente usa, né? Medicamentos mais específicos que a gente usa que não são propriamente analgésicos, né? A gente vai usar analgésico como exceção, numa crise. A nossa ideia é controle, né? Então, vamos pensar numa fibromialgia como se fosse um diabetes. A gente tem cura? Não tem, mas a gente tem controle. Esse paciente pode ser medicado, ele vai ter que adequar a sua dieta e ele vai manter mais tempo bem do que com a glicose elevada. Então, a fibromialgia é controle também. Não posso te falar em tratamento de cura, mas em melhora da qualidade de vida, sim, isso sim. Então, as abordagens, elas podem ser com medicações, né? Sempre junto com a fisioterapia, se já tiver condições de liberar para uma atividade física, a parte da psicologia, e também a gente tem visto também uma coisa recente, né, que a gente sabe também, alimentação. Então, a gente sabe que tem alimentos que são inflamatórios. Sim. Né? Então, a gente sabe que tem alimentos que... E são os melhores de comer, né? Infelizmente. Sim. É o açúcar, é o carboidrato, né? Então, o fibromialgico tem uma longa missão, né? Ele vai ter que adequar a dieta, ele vai ter que fazer atividade física, ele vai ter que tomar remédio, ele vai ter que ir no psicólogo quando necessário, né? Medicações, né? Falando assim de maneira rápida, também. Às vezes os pacientes não querem tomar as medicações, às vezes chegam comigo, não estão tomando, porque não se explica também para eles, né? Aí dá uma receita, chega em casa, ai, doutora, me deu um antidepressivo, mas eu não sou depressivo. Sim. Né? Me deu um anticonvulsivante, um remédio para epilepsia, eu não tenho Não entende isso, qual que é a relação. né? Então, tem antidepressivos que a gente usa para dor. Eu nunca uso um antidepressivo com outra função, até porque eu não sou psiquiatra, né? Claro. Então, a gente tem antidepressivos específicos para tratamento de dor e anticonvulsivantes também específicos, né? Então, para fibromialgia, a gente usa bastante a pregabalina, que é o único anticonvulsivante aprovado, né?
nas investigações para fibromialgia, e antidepressivo a duloxetina ou amitriptilina, né? Outros antidepressivos aí vai ser com o psiquiatra se julgar necessário. Sim, conforme a orientação médica também. Analgésicos, né? Então a gente vai ter os relaxantes musculares, né? Vai ter a dipirona, o paracetamol, os opioides, né? Que a gente tem que procurar evitar porque são medicamentos derivados de morfina, que podem acabar levando à dependência, né? Então a gente tem que buscar outras alternativas. Mas agora só para dar continuidade na medicação que você falou, uma dipirona, um paracetamol. Num paciente com dor crônica, não faz nem cócegas? Esse remédio, ele não tem efeito nenhum, né? Ou, claro, a indicação, mas ele realmente funciona porque parece que a gente tem esse acesso tão fácil a esse medicamento e por uma dor comum, né? Uma dor passageira. Sim, assim, ó, a dipirona, tá? É que também tem que se ver as doses, né? As doses têm que ser corretas, né? Então, quando se fala em dipirona, né? Agora tem bastante já os comprimidos de 1 grama, mas antes tinha os de 500. 500 para dor em um adulto não adianta, né? A dosagem para adulto é de 1 grama para mais, né? Então, a gente sabe que subdose não vai funcionar. Só que a dipirona, quando o paciente já vem usando ela há vários meses, ele está com muita dor, realmente, ela isolada não vamos conseguir melhorar o paciente. Mas quando a gente trazer para uma normalidade, que ele tiver uma dor moderada, essa dipirona vai ajudar. Vai funcionar. Então, depende de uma escalinha, né? Quanto de dor ele tem. Que a gente, para tratar dor, a gente vai usar uma escala de dor que a gente fala, né? Então, 0, nada de dor, e 10, a dor mais intensa. Quando tu pergunta para o paciente, chega ali numa dor 7, 8, aí uma dipirona sozinha já não vai dar. Não vai dar um efeito. Então, a gente vai fazer através das escalas, das perguntas para os pacientes, para a gente ver que tipo de analgésico, quão potente vai ter que ser esse analgésico. Mas uma simples dipirona, sim, ajuda bastante. E outra coisa com relação às terapias complementares, né? Uma aula de yoga, acupuntura, elas também fazem parte do tratamento? Também recebem esse tipo de indicação? Sim, a gente tem visto cada vez mais, né? As técnicas integrativas ou alternativas, que às vezes está escrito assim, né? Porque o paciente, né, com fibromialgia, a gente vai ter que procurar outras alternativas, porque não sai remédio. E vai chegar um ponto que a gente não consegue aumentar. E tem pessoas que têm muito efeito colateral. Nem o remédio vai conseguir, né? Então, a gente sabe que yoga, atividade física, né? Atividade física é um dos principais, o que a gente lê, né? Só que vai ter aquele paciente que não vai ter condições, né? Então, eu digo assim, ó, escolha a atividade física que você conseguir. Se conseguir caminhar 2 quadras, para mim já tá bom. Porque tem alguns que realmente ficam limitados em casa, só deitado, e isso não vai melhorar, isso vai inclusive piorar, né? Então, o yoga, a acupuntura, como é que eu vou te dizer? Os trabalhos são meio controversos, sabe? Que se diz que melhora, outro que não, mas a acupuntura, né? Ela também tem, tu consegue usar para ansiedade, para o sono, então às vezes se no paciente com dor, tu melhorar a qualidade do sono dele, a ansiedade, indiretamente tá melhorando a fibromialgia. A questão da yoga também faz isso, né? Porque é uma atividade que ela mexe com todo o corpo da gente. Ela tem esses momentos, né, de relaxamento, de conexão com o seu eu interior. Seria uma das formas de cuidado emocional, cuidado mental também, e que tá movimentando o corpo, né? Exatamente. O que eu penso é isso. Eu digo assim, ó, aí tem uns que usam esse argumento comigo. Não vou fazer atividade física porque eu já trabalho, no meu trabalho eu carrego peso o tempo todo. Eu falei, não, mas isso é trabalho, isso não é atividade física. O corpo não consegue diferenciar isso. Né? Então, por exemplo, quando tu vai fazer uma yoga, ou mesmo uma academia, naqueles 40 minutos, 1 hora, tu tá focada em ti. Exatamente. Né? No teu corpo, tendo a consciência corporal do teu corpo, né? E isso faz diferença. Então, a gente tem que tirar um tempo pra gente. E o fibromiálgico precisa de uma atividade onde ele tenha que se concentrar. Porque, às vezes, tu te concentrando numa aula de yoga, eu já fiz há muitos anos, mas tem que ter coordenação com a respiração, com o movimento. Então, tu tem que se concentrar. É verdade. Como eles têm um pouco de dificuldade de concentração, às vezes também o foco é só o sofrimento, só a dor, às vezes fazendo uma atividade assim, tira um pouco o foco, né, da questão também dor, né? Então, e tem outros tratamentos hoje também, né? Um deles é a estimulação transcraniana, TDCS, tá? E a transmagnética também.
poucos trabalhos também, tá? Eu tive dando uma revisada, não tem muita coisa. Mas isso, a grosso modo, assim, tá explicando, né? A transcraniana são eletrodos que tu coloca em áreas no couro cabeludo mesmo, né? Como é feito um eletroencefalograma. Sim. Então, tu sabe as áreas, né, que tu quer tratar, as áreas que tu precisa estimular e as áreas que tu precisa sedar, digamos assim, né? No caso da dor, então, são 2 eletrodos, né, que tu vai usar, né? Um para estimular e outro para sedar, digamos assim, de maneira simples, né? E aí tu vai posicionar e tu vai usar um aparelho que manda esses estímulos, né? Isso também está sendo estudado, né? E na questão da acupuntura, né? Aí, digamos, não é bem acupuntura, mas tu usar pontos, né, que tu vai fazer agulhamento, né, desses pontos com eletroestimulação. Então, a gente chama isso de neuromodulação periférica. Sim. Então, tu tá usando pontos à distância, mas essa eletroestimulação, isso leva a informação até o cérebro. E ali estimula a produção de encefalina, que é um tipo de morfina endógena, Sim. né? Então, tem esses estudos também. São Então, estratégias para melhorar a qualidade de vida do paciente. É o que está se buscando hoje estudar para poder melhorar a qualidade de vida. Já que, não, como você falou, não é uma questão de cura, né? É uma questão de tratamento. De tratamento visando a melhora, né? A melhora como um todo, né? Não só da dor. A pessoa tem que voltar a trabalhar, conviver com a família, com os amigos, porque a pessoa começa a ficar tão triste que ela não quer mais participar de nada. Pois é, eu ia chegar nesse ponto. É uma síndrome que afeta o nosso sono. E com certeza afeta a convivência no trabalho, a convivência familiar, porque a pessoa acredito, né, imagino que acaba se isolando em função dessa dor crônica, dessa apatia, desse desânimo, né, que sente. E aí acaba não querendo mais participar das coisas por causa disso, porque não sente que está com a mesma energia ou com a mesma disposição que o resto, né? Não, a falta de energia, hoje eu vendo, né? Eu trabalho faz bastante tempo com isso, mas o que eu vejo? Na fibromialgia, a principal coisa, assim, que tu vê que é marcante é a falta de energia. Eles têm muito cansaço, eles têm sensação de fadiga, eles não têm disposição para nada. É como ter corrido uma maratona, mas na verdade estava sentado. Então, pra gente convencer uma pessoa dessa que ela vai ter que ir para um exercício, então eu procuro primeiro, vamos melhorar um pouco, né, a dor, o quadro como geral, para tentar incentivar, né, que vá fazer, que vá... E também a pessoa começa a ficar, né, desacreditada, né, tipo assim, tá sempre com dor, só se queixa de dor, né, então chega aquilo, os amigos... Como se aquilo se tornasse um costume, aquilo já faz parte da pessoa e ela não consegue mais se livrar. Não consegue, e aí às vezes ela não quer mais participar de nada, no trabalho também tem muitas vezes que começa a ser mal visto, né? Tá detestado toda hora. Quando a gente sai detestado, a gente sobrecarrega o colega que ficou. Então começa dando todos os conflitos no trabalho, em casa, aquilo. Se sente pressionado. Pressionado, Ela pode ser confundida com outras condições, então, né? A fibromialgia com outras doenças reumáticas, como você tinha comentado, até chegar no ponto, ela pode vir a ter sintomas parecidos e ser confundida. Ser confundida. E às vezes também, quando tá no início, e às vezes dói o ombro, a perna, ou só a musculatura aqui do pescoço, né? Aí fica, o paciente diz que tem aquela dor, que ela é muito intensa, já fala dos outros sintomas, né, de não conseguir dormir, mas é só um segmento ali que dói, então a gente não valoriza muito, mas às vezes ali já está começando esse processo, né? Então, a fibromialgia é mais assim, digamos, tu ouvir e ver os sintomas, né? Mas examinar também é muito importante, sabe? Para te ver. Tu começa examinando, é incrível. Dói tudo que tu vai palpar. As articulações mais frequentes de sentir é a sacroiliaca ali, quando tu examina. Cadeia cervical, dói muito nesses pacientes. O quadril, né, a lombar. Então eles têm pacientes que além da fibromialgia já tinha o diagnóstico de enxaqueca. Então realmente é um paciente que tem às vezes outras doenças, né? Sim. Porque às vezes a gente acha também o contrário, que o paciente tem fibromialgia só tem isso. Não, tu pode ter um paciente com fibromialgia que nesse meio caminho desenvolveu, vamos supor, uma hérnia de disco grande que talvez tenha que operar. Então, nem todas as dores é da fibromialgia. Sim. Então, esse é um paciente que a gente vai ter que acompanhar e apareceu uma queixa nova, um sintoma novo, né? A gente também não ficar negligenciando e dizendo tudo é da fibromialgia. Sim. Né? Mas uma lesão, por exemplo, na prática de um exercício físico, então, um jogador de vôlei,
né, teve uma lesão no ombro. Essa lesão no ombro, ela vai ser averiguada, vai ser tratada. E se caso ela não passar, digamos assim, ela não, ou na verdade ela não foi tratada, né? Sim. Achou que não seria nada, que machucou, um pouco de gelo, né? Uma medicação, alguma coisa ali rapidinho. Mas depois ela pode seguir para uma fibromialgia se ela não for tratada corretamente. Ela vai se tornar uma dor crônica. Uma dor crônica, sim, tá? A fibromialgia, né, existe sim, existe alguns trabalhos que falam sobre isso. Então, por exemplo, uma dor que começou, como tu disse, no ombro e não se tratou e foi se deixando passar, poder desencadear um quadro de uma fibromialgia, né? Mas uma dor crônica com toda certeza. Sim. Né? Então, às vezes vai ficar doendo ali, sempre o ombro, o pescoço, né? Essa região, né? Mas se torna crônico. E essa é a questão. O deixar ficar crônica, que é quando chegam comigo, né? Uhum. Aí tu já vai ter, né? De maneira também bem simples, assim, né? Para que as pessoas possam entender, não ficar também só usando termo técnico, né? Que a gente chama de sensibilização do sistema nervoso central, né? Então, o que seria isso? O nosso cérebro tem a memória da dor. Uhum. Então, tu vai mandar aquela informação um dia, um mês, 2, 1 ano. Dali a pouco, o seu cérebro, ele entende que essa informação ele tem que te mandar todos os dias. Uhum. Como ele te manda a informação de que você precisa comer, né? Então, ele precisa mandar essa informação de dor. E aí ela se tornou crônica. E daí não só a fibromialgia, qualquer uma. Um ombro que não foi tratado, aí uma capsulite adesiva, né? Uma enxaqueca que não foi tratada, ficou cada vez mais intensa. Cada vez, não era dor, era uma vez por mês, agora é uma vez por semana, todos os dias. Então ela vai adquirindo características de cronicidade. E vai cada vez ficando mais difícil de tratar. E o paciente vai cada vez sofrendo mais também, né? Então a dor a gente tem que tratar o mais rápido que der. Que fique esse o recado. Quanto antes tratar a dor, seja ela qual for, procurem, tratem para a gente não ter esse problema da cronificação. E com relação aos principais mitos, tem muitos mitos ao redor da fibromialgia, então que as pessoas falam que a fibromialgia não é uma doença, ou não é uma síndrome, ou ela não existe, né? Que eu acho que teve, na minha pesquisa, digamos assim, para a gente falar sobre o tema, ficou um pouco sobre isso, de que, mas é uma doença que não existe, ou não digo a palavra doença, mas isso não tem que ter explicação de outra coisa, mas ela não... Existe mitos com relação a isso? Existe, sim, existe muito, né? E é uma das queixas dos pacientes comigo, né? Mas todo mundo diz que não existe no meu trabalho, na minha casa. Eu falei assim, eu sei que existe, então, né, vamos esquecer as outras pessoas, porque o fibromialgico ele tem também muito transtorno de humor, né, então ele já tá aquela pessoa irritada, já tá cansado, né, e quanto mais irritabilidade, quanto mais depressão, quanto mais ansiedade, tudo exacerba a dor, né, mas existe o mito sim, existe o mito inclusive dos colegas, tem alguns que acham que não existe, mas isso aí não existe, não tem nenhum exame que mostre, né. Então, né, então não existe. Existe, está cada vez sendo mais estudado, se a gente for procurar aí na literatura. Inclusive, claro, alguns marcadores genéticos já estão sendo coletados, já estão sendo... Mas não é um exame que nós vamos fazer para todo mundo, né? Sim. Então, ressonância magnética funcional, que a gente fala. Então, com pacientes fibromialgicos vendo que ativa áreas no cérebro que estão relacionadas com a dor. Então, quando a pessoa está numa crise... Está comprovado ali que ela está com dor. Porque a grande questão da dor é a subjetividade, né? Tu pode me falar que está com dor e eu vou olhar e dizer, não, mas tu está toda arrumada, né? Como é que tu está com dor? Né? Não, a pessoa ela pode estar arrumada, ela pode estar com um comportamento tranquilo e estar com dor, né? Então, é como se aquilo já fizesse parte do corpo, apesar de, né? Tem que continuar vivendo, só que o certo não é se acostumar com isso, né? E às vezes tem um mito, né, também dos pacientes acharem, eu tô com uma fibromialgia, é uma doença degenerativa, eu vou terminar numa cadeira de rodas, eu não vou mais caminhar. Não, ela não é uma doença que ela causa deformidade, né? Como aquilo que eu te disse, tu pode ter fibromialgia, envelhecer e vier a ter uma artrose, ter que botar uma prótese de joelho, mas não é a fibromialgia que foi responsável por isso, né? Então ela não é uma doença que vai ter incapacitante, que a pessoa vai terminar como os pacientes, vou terminar numa cadeira de roda assim, né? Não, não é. Se conduzir um trabalho,
certinho com esses pacientes, né, todo um acompanhamento, um tratamento, se consegue bons resultados, né? Então, acho que só questão da gente montar mesmo a questão multidisciplinar. Eu acho que isso sim falta. Sim. Mas então é todo um cuidado, como você mesma falou, educador físico, fisioterapeuta, uma atividade física que se goste de fazer, que consiga fazer, né, diante de uma dor crônica. Doutor, o que mais você gostaria de deixar de mensagem para o nosso público, além da mensagem principal que você também já deixou, de que tem que averiguar a dor? Isso falando da fibromialgia, né, que foi o tema, né? Então, assim, ó, a necessidade, né, que os pacientes têm que ter, né, também um pouco de paciência, né, porque quando a gente começa a tratar, é um paciente que a gente, como eu falei, tem múltiplos sintomas, então a gente vai ter que ir abordando e vai ter que ir ajustando o tratamento, seja com medicação, se tem efeito colateral, ajustando. Então, quando se tem muita angústia, muita ansiedade, né, às vezes dificulta que consigam também, né, fazer o que é necessário, né? Então, o mais prático seria eu conseguir realmente só dar um remédio e melhorar. Não vai precisar de muito mais que isso, né? Vai precisar da perseverança do paciente, quando vai fazer algum tratamento com acupuntura ou algum agulhamento, né? Várias sessões, né? Não deixar aquela fantasia de que em 2, 3 sessões eu vou conseguir melhorar, porque eu não vou, né? Então, e que procurem ajuda, né? Que procurem ajuda e estejam dispostos a se ajudar. Porque eu vejo, às vezes, o que acontece é que a pessoa está precisando de ajuda. Eu estou tentando ajudar, mas e a parte dela? Claro. Ela está fazendo, né? Ela está tentando ir no exercício físico. A orientação toda, né? Porque não adianta eu orientar e eu estar fazendo a minha parte lá na minha clínica e a pessoa não está fazendo a parte dela. Infelizmente, tu não vai conseguir fazer isso por ela e nem tirar com a mão, né? Então, e é difícil, é sofrido para eles, eu entendo que é. Mas enquanto eles não fizerem, eu vou ficar frustrada com o tratamento e eles mais ainda. Com certeza. Né? E eu uso com eles um exemplo assim, ó. Se eu fizer um diagnóstico seu de diabetes, se eu te der um remédio, você vai para casa e eu vou te dizer, não pode comer açúcar. Chega na sua casa, você vai comer açúcar. Adiantou? Não adiantou. Vai continuar com o remédio com a glicose alta. Então, a fibromialgia é isso. Se eu disser, tu tem que ir, vamos fazer um tratamento multidisciplinar, né? Vamos ajustar a parte da alimentação, do exercício físico, das questões de ordem emocionais, vamos fazer tudo, tomar o remédio certinho. Não aderir ao tratamento, eu sozinha, então preciso muito mais deles. Eles têm que ser proativos no tratamento, né? E com relação à dor crônica em geral, né? O recado né, realmente a dor, ela não é uma coisa, as clínicas de dor crônica, né, na verdade não é um assunto muito divulgado, então às vezes a pessoa nem sabe que existia, ficou sabendo por um parente, por um amigo que foi comigo, né, mas que sentiu dor, não vai empurrando, sabe, eu tá leve, eu consigo, eu vou deixando, porque depois de 3 meses, tu começa a ter toda a modificação, já a nível cerebral, né, produção de neurotransmissores excitatórios, né, que vão trazer cada vez mais dor, eles amplificam a dor, e isso é num processo crônico. Então, quanto antes procurem ajuda, mais simples, mais fácil será o tratamento. Com certeza. E entender que existe especialista para isso, né? Sim. E que a pessoa tem que saber onde procurar, tem que entender o que está acontecendo e não aceitar que a dor faz parte de si, né? Não cabe mais hoje em dia a gente aceitar que faz parte, né? A dor ela não tem que fazer parte. Com certeza. Né? Porque se a gente não puder curar, mas se tu puder melhorar, né? Claro. Então, uma dor que o paciente está com uma dor insuportável, se ele tiver uma dor leve, a vida dele já é outra. Sim, né? a disposição, a qualidade de vida, tudo. Então, eu acho que o objetivo, não só falando em fibromialgia, em qualquer dor crônica, é a melhora da qualidade de vida, a pessoa ficar mais funcional para qualquer atividade, seja no trabalho, seja para tomar um banho em casa, seja para qualquer coisa, né? Para sua própria independência, né? O objetivo do tratamento da dor crônica é a melhora da qualidade de vida. Então, com isso, diminuir a intensidade da dor, melhorar todos os aspectos, né? Que os aspectos da dor, eles são multidimensionais, né? Não é só a dor. Né? Claro. Então, melhorar o paciente como um todo, né? De uma maneira holística. Eu acho que é esse o objetivo, né? Que eu busco, que eu procuro levar para meus pacientes. Tá certo, doutora. O principal, então, além de todas as informações que foram colocadas aqui, mas de apresentar para os nossos espectadores, ouvintes, né? Que a fibromialgia existe sim, que existe uma grande busca por essa qualidade de vida do paciente
E a gente agradece muito por ter trazido essas informações, como eu falei, com certeza já se ouviu falar que ela não existe, ou que é uma doença que não tem cura, que não tem tratamento, que a pessoa tem que se acostumar e tá tudo errado, né? E vai demorar, sim. viu, para mudar essa noção, vai demorar. Então, os pacientes com fibromialgia se tratem, deixa a opinião dos outros de lado, Claro, sabe? existe especialista para isso, Existe. então de resto é só opinião. É só opinião, exatamente. Muito obrigada pela sua presença, doutora. Nós gostamos muito. O programa tem esse objetivo, né, de trazer informação de qualidade, tirar as dúvidas, muitas vezes, das pessoas. E dores crônicas, com certeza, ninguém quer passar por isso. Então, saber que vai ser acolhida, que vai poder buscar ajuda e ser recebida, né, e ser entendido pelo que está passando, é muito importante. Muito obrigada mesmo. Tá bom, eu agradeço, tá, o convite, né, de poder passar também um pouquinho, né, para as pessoas que têm dor, que têm sofrimento, pra gente saber que pode tratar. Eu agradeço o espaço de vocês também, tá? Tá Obrigada. bem, obrigada. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Diego Rumon, cardiologia, performance e longevidade.